Senhoras e senhores, muito boa tarde. É um imenso prazer estar aqui para prosseguir nas discussões acerca do Instituto da Repercussão Geral. Neste painel que dá início aos trabalhos da tarde, nós temos como tema participação da sociedade, a questão da ampliação dos atores envolvidos. Foram convidados para discutir esse tema conosco e para exporem a sua visão da matéria, o professor Oscar Vilhena Vieira. Me corrija se eu estiver errado quanto ao currículo, mas eu fiz as anotações que pude hoje. Coordenador do programa de mestrado em Direito da Fundação Getúlio Vargas, pós-doutorado pela Universidade de Oxford, doutor em Ciências Políticas pela USP, mestre em Direito pela Universidade de Columbia, em Nova York, mestre em Ciência Política pela USP também, e atuou como procurador do Estado de São Paulo. O professor Aldo de Paula Júnior, à minha direita, também mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, doutor em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, advogado, sócio do escritório de Sacha Calmon e Isabel Derdi, foi, não é? E professor do IBET, também da Fundação Getúlio Vargas e de outras instituições, inclusive internacionais. Nós estamos, portanto, muito bem servidos aqui de palestrantes e teremos a possibilidade de fazer uma discussão em alto nível aqui sobre essa questão da participação da sociedade nas discussões de repercussão geral. Eu gostaria de destacar, introdutoriamente, que o Instituto da Repercussão Geral, ele é um instituto em construção. A repercussão geral é algo muito recente ainda no direito brasileiro. Nós tivemos a regulamentação e a submissão a esse requisito a partir de 2007. Um trabalho muito inovador de dar a este Instituto da Repercussão Geral a dinâmica possível. Se criou no âmbito do Supremo Tribunal Federal o chamado plenário virtual, que é um modo através do qual os ministros, por meio eletrônico, decidem se as matérias têm ou não repercussão geral, se estão submetidas, portanto, ao respectivo regime. Não havia até então, até hoje se pergunta como se conseguiu essa façanha, digamos assim, que fez com que não fosse necessário levar ao plenário físico todas as manifestações acerca da existência de repercussão geral. Nós sabemos como o plenário do Supremo Tribunal Federal está assoberbado de questões, como cada matéria que chega ao plenário físico acaba tendo inúmeros desdobramentos. Então, esse instrumento do plenário virtual foi fundamental para que se pudesse realmente avançar, pelo menos na definição das matérias que seriam admitidas ao conhecimento de mérito pela Corte e aquelas que seriam recusadas ou devolvidas aos tribunais de origem. No momento em que o Instituto da Repercussão Geral, nós temos o conhecimento das grandes questões constitucionais pelo Supremo em nível recursal, uma única vez, de modo que, em matéria de recursos idênticos ou repetitivos, caiba aos tribunais de origem a aplicação da orientação do Supremo, nós temos, não há dúvida nenhuma, um processo de objetivação das discussões de mérito levadas à repercussão geral. Na medida em que o instrumento da repercussão geral faz com que aquele processo que está sob apreciação seja, quem sabe, a oportunidade única de o tribunal se manifestar acerca do assunto, ele acaba exigindo que os ministros olhem para além dos argumentos trazidos pelas partes e que tenham que se preocupar com os outros casos idênticos ou muito parecidos, que tenham aquela questão como objeto e que não serão eles particularmente apreciados. Em face dessa objetivação,
passa a ser absolutamente importante que haja a possibilidade de uma construção da decisão com o apoio, com a participação da sociedade, das entidades representativas, dos interessados na solução daquele ponto em particular. Então, o Instituto do Amicus Curiae, que permite um diálogo com a sociedade, que permite que o tribunal receba contribuições daqueles que estão diretamente envolvidos na questão, ele se faz presente também no âmbito da repercussão geral. No primeiro momento, nós temos essa possibilidade quando se vai definir se a matéria tem ou não repercussão, mas, por certo, a participação da sociedade no que diz respeito à construção de uma decisão de mérito, trazendo o conhecimento do tribunal da forma mais rica e consistente possível, as diversas posições, os diversos argumentos pró e contra cada tese, essa participação também, prévia ao conhecimento de mérito pelo tribunal, se revela de extrema importância, não está ainda estruturada. Nós temos, em alguns casos, algumas instituições peticionando e participando, em outros não, e é justamente por isso que nos cabe discutir qual o modelo adequado e como se pode ter decisões menos suscetíveis a equívocos, decisões menos suscetíveis a posteriores revisões. Nós sabemos que quanto mais consistente for o debate, principalmente o debate que se estabelece nos autos, seja entre as partes, recorrente e recorrido, seja através desses terceiros que passam a participar do processo, quanto mais consistente for, menor o risco de equívocos, menor a possibilidade de não se ter considerado um argumento relevante, menor a chance de termos adiante a necessidade de uma revisão de tese pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é da responsabilidade de todos a construção de uma decisão segura por parte da Corte Maior do nosso país. Apenas fazendo essas considerações introdutórias, eu passo de pronto a palavra para o nosso palestrante, Dr. Oscar Vilhena Vieira. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de agradecer esse imenso convite que me foi feito, agradecer a apresentação feita pelo Dr. Leandro, saudar meu colega de mesa, Dr. Aldo, e fazer um agradecimento especial não só ao secretário, Dr. Felipe de Paula, mas também ao meu querido amigo Carlos Ari Sundfeld, que há muitos anos se dedica à Sociedade de Direito Público, que tem, durante esse mais de uma década... Quantos anos, professor Carlos Ari? 13, um número muito auspicioso nesse plenário. Há 13 anos, produzindo bens públicos para a sociedade brasileira. A Sociedade de Direito Público, ela não só foi capaz de renovar uma boa parte do pensamento do direito administrativo brasileiro, tem dado contribuições enormes ao direito constitucional e tem, fundamentalmente, formado uma nova geração de juristas que hoje tem demonstrado aqui nesse seminário o que ela é capaz, ou seja, não simplesmente de formular abstratamente conceitos jurídicos, mas compreender o funcionamento, as máquinas institucionais, quais são os seus problemas e os eventuais ajustes que devem ser feitos. Então, eu queria parabenizá-los a todos, em seu nome, da Sociedade Brasileira de Direito Público, por esse seminário, mas também por tudo que vocês têm favorecido no fortalecimento do pensamento jurídico brasileiro. Bom, eu, quando aceitei participar desse evento, com uma certa irresponsabilidade, me perguntaram se eu gostaria de participar na condição de coordenador ou de falante.
né? E eu, evidentemente, que deveria ter aceitado a condição de coordenador da mesa, porque quando eu resolvi me debruçar um pouco mais a sério sobre o tema, eu percebi o quanto eu não sabia e quantas dúvidas eu tinha, né? Então, muito mais, mas já que eu cometi a irresponsabilidade, o Ministério acho que pagou a passagem, se eu não falar, é passível de uma ação popular, né? Então, eu vou partilhar com vocês, fundamentalmente, as minhas dúvidas sobre isso, mas também vou partilhar um pouco da minha experiência, mais do que alguém que tem estudado isso com afinco, como advogado que tem participado em diversas desses casos que hoje chamam a atenção da sociedade brasileira e têm palco no Supremo Tribunal Federal, né, casos de interesse público. Então, vamos lá. Eu gostaria de dividir a minha apresentação em 3 pontos, né? Que eu prometo tomar pouquíssimo tempo de vocês, porque muitos de vocês sabem disso de cabo a rabo, mas que é, em alguma medida, imprescindível para a formulação do meu argumento, né? Que é o pecado original do nosso sistema de controle de constitucionalidade. Quer dizer, como é que nós criamos, de 1890, um pouquinho antes da própria criação da Constituição, até a emenda 45, um verdadeiro leão sem dentes. Quer dizer, eu queria contar um pouquinho dessa história e qual é a consequência dessa história para a gente entender a repercussão geral, a súmula vinculante, mas eu só vou me limitar à repercussão geral. Então, eu gostaria de falar um pouquinho deste drama brasileiro, né? E para o nosso convidado estrangeiro, quando nós damos o número de decisões que o Supremo Tribunal Federal toma todos os anos, normalmente nós passamos por mentirosos, né? Então, o professor que nos acompanha, é verdade, se ele quiser atravessar a rua, ele olha, são todos esses casos mesmo, mas eu queria narrar um pouquinho disso. A segunda questão é de que forma essa crise ela vai gerar, com o aumento, né, do litígio, especialmente em função da Constituição de 1988, uma crise insuperável que impõe a necessidade de reformulação do sistema. O quanto essa reformulação tem um potencial revolucionário de redimensionar e redistribuir poder entre as diversas instâncias jurisdicionais no Brasil. É muito importante que se diga que, numa leitura preliminar, tanto a súmula vinculante quanto a repercussão geral parecem mecanismos de hiperconcentração de poderes nas mãos do Supremo, mas, se bem utilizado, elas podem ser um mecanismo de devolução de poderes aos tribunais estaduais e aos tribunais inferiores federais, que foram, em alguma medida, transformados em entrepostos de decisão judicial. Eu peço que ninguém se ofenda, eu vou explicar isso com mais carinho a seguir. E, então, narrar um pouco dessa mudança e quais têm sido os desafios para a sociedade civil de transformar essas mudanças em algo que realmente democratize o acesso ao Poder Judiciário. E, por fim, pequenos comentários propositivos sobre o descompasso entre a dimensão das mudanças da emenda 45 e como é que o Supremo tem reagido a isso. Tá bom? Então, vamos lá. Um pouquinho do pecado original. Quer dizer, todos vocês sabem que a criação do Supremo Tribunal Federal e a própria criação da Justiça Federal no Brasil, ela se deu por um decreto que, até onde se sabe, foi redigido pelo Rui Barbosa, que é um decreto que precede a Constituição de 1891. E, nesse decreto, na exposição de motivos, o Rui Barbosa dizia, né, que a justiça que agora se cria, ela, em muito, se distingue da justiça do regime decaído, porque os juízes, antes de dar ou negar a aplicação à lei, eles devem verificar a sua validade, né? Nós não tínhamos ainda a Constituição, em alguma medida essa exposição de motivos foi repercutir na Constituição de 1891, substitui-se a validade pela constitucionalidade, ou seja, nós, em 1890 e em 1891, assumimos um sistema onde a todos os juízes cabe aferir se uma lei deve ou não deve ser aplicada. Quer dizer, isso é uma coisa para poucos,
nesse momento histórico, se eu não me engano, apenas os Estados Unidos e a Argentina tinham algum tipo de sistema que conferia ao poder judiciário essa capacidade de confrontação com o poder político, né? Por que eu digo que é um pecado original? Porque ele se distingue em muito do modelo americano, na medida em que o nosso brilhante Rui Barbosa esqueceu-se de um detalhe, né? A presença de um princípio tradicionalíssimo no direito britânico e depois no direito americano, que era o stare decisis, ou seja, a ideia de que essas decisões que são tomadas pelo Poder Judiciário, elas em alguma medida vinculam tanto aquela autoridade que tomou a decisão, quanto as autoridades judiciárias que se encontram abaixo dele. Ou seja, então, o juiz tem um poder político, mas ele mesmo se autolimita na medida em que ele tome uma decisão, porque ele deve obediência àquela decisão que lhe é pretérita e também aos juízes que estão acima, né? Então, veja, nos Estados Unidos, o modelo de controle de constitucionalidade, onde todos os juízes potencialmente podem exercer com liberdade o controle de constitucionalidade, ele está muito limitado pelo que aquela corte fez no passado e pelo que as cortes fizeram anteriormente, cortes superiores fizeram anteriormente. É importantíssimo que a gente tenha noção, ainda mais eu sei que aqui temos vários juízes estaduais, desembargadores, de que o stare decisis não é um princípio absoluto, não há uma vinculação absoluta, mas há, vamos dizer, um ônus retórico enorme a ser enfrentado por um juiz que queira derrubar uma decisão passada ou uma decisão de corte superior, né? Há sempre uma anedota que nos entusiasma em momentos de súmula vinculante, que hoje foi falado aqui do juiz Thurgood Marshall, que parece que uma vez dando uma conferência para juízes federais americanos, e ele falava, esse ano nós revisamos 8 decisões desse tribunal, né? E derrubamos todas as decisões que os senhores tomaram, né? Então, foi um silêncio na sala, todo mundo se sentindo muito mal. Ele falou, eu sinto dizer que vocês estavam certos em 7 delas e nós estávamos certos em apenas uma, né? Portanto, continuem nos enfrentando. Não há uma fórmula outra de mudar o pensamento do Supremo Tribunal Federal americano, senão o enfrentamento feito pelas cortes que vem de baixo. Então, veja, essa fala significa que não há uma presunção absoluta de que os juízes de primeira e segunda instância têm que obedecer aos precedentes, mas há uma pressão muito forte para que eles assim o façam. Bom, esse detalhe que faltava ao nosso sistema jurídico levou a inúmeras crises na jurisdição constitucional brasileira, a primeira em 26, ou seja, o Supremo tinha que ficar redecidindo milhares e milhares de vezes a mesma coisa, essa história vocês já sabem. Quer dizer, esse processo vai se buscar alguns remendos a esse processo ao longo da história. Primeiro, a ação direta de inconstitucionalidade interventiva dos anos de 34, ou seja, a criação de um controle de constitucionalidade concentrado para leis estaduais. Depois, a própria ADIM, em 65, depois, em 1988, você tem uma reforma maior. Mas, de qualquer forma, todos nós sabemos que, com a Constituição de 88, que de certa forma, infla a pretensão constitucional brasileira, ou seja, nós passamos a ter uma Constituição que, sobretudo, legislou, portanto, transforma qualquer tipo de conflito social, um potencial conflito de natureza constitucional, ela infla a jurisdição constitucional. Quer dizer, se vocês quiserem pegar números, nós vamos sair de um patamar de cerca de 8 mil processos ano no Supremo Tribunal Federal em 1987, batendo os recordes de 140, 150 mil processos nesta década, né? Então, evidentemente que há um forte impacto da Constituição de 1988 na ampliação, na explosão dos litígios de natureza constitucional. Bom, vamos lá. Dito esse pecado original, que não foi corrigido com todos esses elementozinhos, né? A ação de descumprimento a ação direta de inconstitucionalidade interventiva, a DIN, depois a DPF, a ação direta de constitucionalidade, todas essas são tentativas de conter
este problema de que, muito embora o Supremo tenha recebido uma enorme autoridade de tomar decisões em questões constitucionais, ele tem uma dificuldade igualmente grande em estabelecer a sua autoridade sobre os tribunais que lhe estão imediatamente abaixo. Né? Isso é que eu chamo um pouco da crise de autoridade e do leão sem dentes. Quer dizer, ele tem essa dificuldade. Né? Isso gerou um efeito muito perverso no sistema jurídico brasileiro, que é uma litigância estratégica de má-fé, tá? Na medida em que todos aqueles que são maus pagadores e que têm culpa, eles têm uma condição enorme de elasticidade do seu litígio, de levar o seu litígio adiante por muito tempo. Né? Eu que, como você lembrou, iniciei minha carreira como procurador do Estado e trabalhava exatamente no contencioso fiscal, mandado de segurança, era uma situação kafkaniana, né? Porque cada vez que eu recebia um mandado de segurança, eu lia as primeiras 3 linhas, já entendia a tese 25 do escritório Matos Filho, né? E aí eu já tinha ali informações preparadas para o governador do Estado, que eu printava, mandava para o juiz da 5ª vara já sabia qual era o litígio, ele tinha uma decisão absolutamente pré-pronta, nós já sabíamos qual seria, nós já apelávamos, nós já sabíamos quem ia ganhar, quem ia perder. O Ministério Público, então, sequer trocava o nome das partes, ele já dizia, é a tese tal, juntava o parecer do tribunal. O tribunal caía numa determinada Câmara, eu já sabia se ia perder ou ia ganhar, já estava preparado o recurso especial extraordinário ou as contrarrazões, e nós seguíamos assim durante 8, 9 anos, ambos sabendo qual seria o resultado final, mas ou porque o Estado estava cometendo uma inconstitucionalidade com a qual ele não queria se curvar, ou porque o mal pagador não estava querendo pagar o imposto, que ele saberia que teria que pagar no final, mas nós esticávamos, né, por intermédio dessa gincana, o litígio. Né? Então, essa é uma história por todos nós. E, nesse sentido, é que a autoridade dos tribunais intermediários foi muito amesquinhada nesses anos todos, tá? Porque as suas decisões não prevaleciam, ou, ainda que prevalecessem, elas demorariam a prevalecer. Eram decisões que nós instrumentalmente levávamos em consideração para ganhar mais tempo dentro daquele objetivo estabelecido no litígio. Tá? Então, a emenda 45, ela, sem dúvida nenhuma, ela tem um impacto sobre um sistema que era absolutamente funcional para poucos e disfuncional para a sociedade brasileira, em geral. Né? Ele atendia aqueles que sabiam operá-lo a seu favor e que nós sabemos que, em grande medida, é o próprio poder público e, em menor medida, as grandes corporações, seja do sistema financeiro, que usavam isso com grande facilidade, ou as empresas prestadoras de serviço. Ou seja, então tinha os beneficiários de plantão desse sistema disfuncional para todos, a não ser para eles. Eu costumo dizer que não existe instituição, né, disfuncional, ela funciona para alguém, ela protege alguém, ela defende interesse de alguém, e esse era o modelo que nós constituímos ao longo das últimas décadas. Né? Bom, vamos lá à questão da participação da sociedade civil. A Constituição de 1988, ela é uma Constituição absolutamente generosa, uma Constituição ampla, uma Constituição que traz inúmeras promessas. Tá? E essas promessas não necessariamente são quitadas por aqueles que são os destinatários das normas constitucionais. Ou seja, então, o poder público, ao longo dessas 2 décadas de Constituição, se demonstrou em tremenda mora em relação a uma parte enorme das promessas feitas na Constituição de 1988. Né? Isso por um lado. Por outro lado, ela também, na sua voracidade normativa, ela estabeleceu valores e princípios, e muito mais do que isso, direitos que necessitam de alguma forma de harmonização. Ou seja, ela distribuiu promessas que são colidentes para distintos atores dentro da sociedade brasileira. Bom, qual que é o impacto necessário disso? É que alguém vai ter que pagar as promessas, se o originário destinatário da norma não o fizer, e alguém que vai ter que resolver esses problemas. A consequência disso foi que o Poder Judiciário, em geral, passou
a ser utilizado por aqueles que se viam frustrada a imposição constitucional, né? E o judiciário também passou a ser utilizado por aqueles que se viam, em alguma medida, incomodados pela solução de conflitos dado pela norma originária. Então, a norma infraconstitucional, quer dizer, se você legisla sobre células-tronco e a igreja acha que isso viola os direitos de dignidade do feto, bom, então houve um arbitramento pelo legislador ordinário que está em desconformidade com um grupo. Então, o Supremo e o Judiciário em geral, mas o Supremo em particular, passaram a ser hiperdemandados para atender aquelas demandas que o poder público não tinha atendido, ou para pagar as promessas, ou para solucionar os conflitos que, em alguma medida, o legislador tinha solucionado, mas que há alguma parte descontente nisso. E isto é que gerou uma percepção por parte da sociedade civil de que ela tinha que influenciar de maneira mais contundente o âmbito judiciário, né? E não só essa percepção do Supremo enquanto um locus de poder, aquele que dá a última palavra, atraiu a atenção da sociedade civil, como também a sociedade civil, ao longo do tempo, viu que essa talvez fosse uma estratégia muito mais barata de ação do que a estratégia de influenciar os partidos políticos e o próprio governo. Ou seja, se a trajetória da sociedade civil brasileira ela é muito pouco judicializadora, quer dizer, nós pegamos o caso americano comparado com o caso brasileiro, as organizações não governamentais brasileiras poucas vezes utilizavam o poder judiciário porque eles entendiam que era muito custoso. Eles tinham uma trajetória muito mais de tentar repercutir junto aos corpos políticos para avançar as suas demandas, né? Agora, como houve um deslocamento, em alguma medida, do poder político, percebeu-se que o custo operacional de influenciar os partidos, ele gerava um resultado talvez menos eficiente do que tentar influenciar o poder judiciário. Então, você começa a assistir, eu acho que esse é um fenômeno incipiente, mas um fenômeno que é relevante, começa a assistir uma migração de muitas das organizações, dos seus recursos, para o setor jurídico, e eles passam a buscar, especialmente, o Supremo Tribunal Federal. Veja, por que o Supremo e não as outras instâncias? Acho que por dois motivos óbvios. Primeiro, que a litigância nas outras instâncias ela é muito lenta, ela é muito custosa pelo tempo que você tem que permanecer no litígio, e, num sistema sem stare decisis, as decisões desses órgãos, elas são facilmente, vamos dizer, elas passam com a água, né? Quer dizer, vem o próximo juiz, o próximo tribunal, e essas decisões não param de pé. Então, é um investimento que as organizações tendem a não fazer. São poucas organizações que investiram nisso. Eu acho que o MST é uma organização que tem tido uma litigância razoavelmente consistente junto a cortes de primeira instância, o IDEC, que trabalha com direito do consumidor, o ISA, que trabalha com meio ambiente, mas são pouquíssimas as organizações que estruturaram corpos jurídicos e que fazem litigância de primeira instância. A maioria das organizações buscou simplesmente, e eu digo isso até um pouco incomodado, aproveitando o negócio de oportunidade de um caso chegar ao Supremo Tribunal Federal e, por intermédio de um amicus, ter uma incidência, para usar o termo que os portenhos adoram, muito maior a um custo muito mais baixo, né? Se você incide numa instância que vai tomar uma decisão definidora por um custo quase zero, né? Então, vocês podem assistir que o número de amigos vai subir de uma maneira exponencial nos últimos anos no Supremo, e os diversos setores da sociedade brasileira vão começar a lutar para serem admitidos e serem ouvidos pela Corte, tá? Bom, qual me parece que é o problema central que nós estamos tendo nessa chegada, nessa mudança na esfera do Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo, ele, se até 1965 ele só era acessado por via recursal, e, portanto, por quem tinha competência técnica e recursos financeiros para manter um litígio. E, a partir de 65, ele passa também a ser objeto de ações diretas, mas essas ações diretas só poderiam ser promovidas por uma autoridade, que era o Procurador-Geral da República. Portanto, ele tinha monopólio da entrada no Supremo
né? E ele era demissível ad nutum pelo presidente da República, nomeado por ele. Então, só o presidente da República que chegava ao Supremo de maneira direta, né? Em 1988, há uma abertura permitindo aos partidos, àqueles atores e ao lastro corporativo brasileiro, às confederações sindicais. Quer dizer, então, não é a sociedade civil que foi aberto à tradição brasileira de representação que se dá pela corporação trabalhadora, né? E a OAB, que é, entre as corporações, a rainha delas, a que tem um acesso mais diferenciado. Então, a porta do Supremo, ela não foi devidamente arrombada em 1988, ela deu autoridade a alguns setores da sociedade brasileira a ingressarem no Supremo Tribunal Federal. Bom, isto levou, de uma maneira, vamos dizer, no cálculo estratégico das organizações não governamentais, a fazerem dois tipos de escolha, né? Uma escolha era a instrumentalização dos partidos políticos, né? Então, se nós pegarmos o número de ações diretas de inconstitucionalidade movida pelo Partido dos Trabalhadores durante a gestão Cardoso, nós vamos ver que é um número absolutamente avassalador. Quer dizer, ele é o principal ator político a trazer ações. Da onde vinham essas ações? Essas ações vinham dos núcleos de organizações não governamentais que estavam monitorando os distintos problemas que o governo Fernando Henrique estava atacando, tá? Então, houve uma relação muito próxima entre sociedade civil e partido político, e os partidos políticos instrumentalizavam, né, as ações da sociedade civil. Há um outro perfil de ONGs que prefere não fazer isto, porque isto macula, em alguma medida, a pureza da sua demanda, porque ela torna-se uma demanda partidária. Quer dizer, o partido político que mais trouxe ações no governo Lula foi o DEM, depois o PSDB, né? Então, evidentemente que tem gente fazendo isto ainda, tá? Então, isso era um rumo. O outro rumo era buscar representar republicanamente ao Procurador-Geral da República. Nós sabemos que o Procurador-Geral da República, na gestão Cardoso, ele não levava muito em consideração aquilo que lhe era trazido, né? Isso foi acontecer um pouco mais na gestão, nos procuradores-gerais do governo Lula. Eles foram um pouco mais avançados e representaram coisas trazidas pela sociedade civil, né? E uma terceira estratégia é realmente a de aguardar a agenda ser constituída. Eu acho que é isso que grande parte das ONGs hoje estão fazendo, ou seja, eles aguardam que a agenda se constitua e, uma vez constituída essa agenda, eles buscam ingressar como amigos da Corte, né? Bom, esse é o ponto em que nós nos encontramos, e, evidentemente, como foi dito aqui hoje de manhã, a repercussão geral, ela deve chamar a atenção das ONGs, não só para as ADINs, mas também para o enorme número de recursos extraordinários e eventuais agravos de instrumento, que têm um potencial, assim como as ADINs, agora, de repercutirem de maneira universal no sistema jurídico brasileiro. Então, provavelmente, o que nós vamos assistir agora é também uma marcação mais próxima da agenda constituída a partir dos processos de repercussão geral. Quer dizer, essa é a tendência que as ONGs vão provavelmente ver. Elas vão ficar de olho e começar a ingressar, pedir pelo menos o ingresso como amigos em processo de repercussão geral, né? Bom, vamos então para a última parte da minha colocação, né? Como é que o Supremo tem recebido essa participação da sociedade civil? Como é que ele tem levado em consideração? Como é que ele tem metabolizado esse novo ator, que ele não sabe exatamente o que significa, e são, quer dizer, quando nós falamos de organizações da sociedade civil, nós estamos falando em atores também de natureza muito distinta, né? Então, quando nós estávamos, por exemplo, no caso da importação de pneus da União Europeia, você tem, de um lado, organizações